Olá, pessoal! Dando início à segunda parte do nosso curso de termodinâmica, hoje nós vamos explorar o capítulo 7, onde nós vamos enunciar, entender e abordar as implicações da segunda lei da termodinâmica em ciclos reversíveis e irreversíveis, tanto de potência quanto de refrigeração. Nós concluímos a primeira parte do curso estudando a primeira lei, que nada mais é que a expressão da conservação da energia. Em termos gerais, se eu forneço energia na forma de calor para um sistema, parte dessa energia vai ser convertida em variação da energia interna e o restante na realização de trabalho sobre a vizinhança. Nós vimos que a energia pode ser convertida e transferida em diferentes formas, mas não pode ser destruída nem criada. Ela sempre se conserva, independente do processo termodinâmico pelo qual o nosso sistema passa, seja o sistema fechado ou aberto. Mas todo e qualquer processo de conversão de energia, ele pode acontecer desde que a energia se conserve? A única exigência para a existência de um processo é essa, a conservação da energia? Vamos pensar nesse exemplo. Eu tenho aqui, nessa figura, um tanque com água líquida conectado a um agitador, que gira fornecendo energia para esse tanque, para esse sistema, na forma de trabalho. Parte da energia provoca o aumento da temperatura, que é a variação da energia interna, e o restante é transferido para o meio na forma de calor. Esse processo ele é parecido com vários que a gente viu na parte de primeira lei da termodinâmica. É um processo que respeita a primeira lei da termodinâmica e nós temos exemplos que ele de fato pode acontecer. Agora vamos pensar no contrário. É o mesmo sistema, só que agora ele está recebendo energia na forma de calor, em vez de receber energia na forma de trabalho. Ao fornecer, na verdade, calor para a água líquida, vai acontecer, além da variação da energia interna, a movimentação da pá? Pensando nesse processo hipotético, se acontecesse a realização de trabalho, se a água recebesse calor, variasse sua energia interna e realizasse trabalho sob as pás do agitador, a energia estaria se conservando, não teria nenhum problema do ponto de vista da primeira lei. Mas isso é possível? Pensando nas nossas experiências, nos processos que nós já estudamos, o fornecimento de calor para a água líquida, faria a pá girar? Então, esse calor, esse fornecimento de calor, seria convertido em trabalho? Nós sabemos intuitivamente que não. Mas não é a primeira lei que responde isso para a gente. Ela não delimita o sentido da conversão de energia. Ela só limita o balanço. Ela só diz que a energia se conserva. Vamos ver agora outros exemplos de processos que intuitivamente, independente da primeira lei, nós sabemos que acontece de um determinado modo. Aqui nós temos um sistema que é delimitado pela linha pontilhada, que está a uma certa temperatura TI, que é maior que a temperatura T0 da atmosfera, a temperatura do ambiente. Se tem uma diferença de temperatura e o sistema não é isolado, vai acontecer a transferência de energia na forma de calor. Mas de onde para onde? Em qual sentido? Nós sabemos que é do corpo maior, o corpo de maior temperatura, que transfere calor para o corpo de temperatura inferior, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Vamos pensar no contrário. Se esse mesmo sistema, representado aqui, com essa mesma diferença de temperatura, recebesse uma certa quantidade de energia na forma de calor e aumentasse sua energia interna nesse mesmo valor. Esse processo não viola a primeira lei, porque a energia se conserva. Mas ele não acontece espontaneamente, porque os processos espontâneos acontecem sempre no sentido do equilíbrio. Nesse caso, do equilíbrio térmico. Nesse outro exemplo, aqui embaixo, nós temos um gás aprisionado num reservatório, a uma pressão maior que a pressão do ambiente. Quando nós abrimos a válvula, o ar ele escapa e a pressão diminui até atingir a pressão do meio. O contrário não acontece espontaneamente. O ar, a pressão menor, não entra no reservatório e aumenta ainda mais a pressão lá dentro, porque o processo tende a acontecer no sentido do equilíbrio, da igualdade de pressões. Pensando ainda nos sistemas anteriores, além do sentido do processo para atingir o equilíbrio, não é possível o sistema retornar para a sua condição inicial, tanto de temperatura quanto de pressão, espontaneamente, sem provocar algum efeito na vizinhança. Por exemplo, a realização de trabalho para comprimir de novo o gás até a pressão original, antes da expansão dele. Processos espontâneos não podem ser, por assim dizer, desfeitos espontaneamente. E à medida que esses processos espontâneos acontecem, é possível realizar trabalho, obter trabalho a partir desses sistemas. Se eu acoplar, por exemplo, um motor térmico ao primeiro sistema para converter calor em trabalho,
ou uma turbina, no segundo sistema, para obter trabalho a partir da expansão do gás. Mas quais as condições para obter esse trabalho? Qual o valor do trabalho máximo que eu posso obter e por que os processos reais nunca chegam no seu potencial máximo de realização de trabalho? São essas e outras perguntas que a segunda lei vai nos ajudar a responder. Com a ajuda dela, nós vamos prever o sentido de processos espontâneos, calcular o máximo desempenho teórico de máquinas térmicas e avaliar a diferença entre o desempenho teórico e o desempenho real. Outro ponto importante é que a segunda lei da termodinâmica, a gente vai poder também estabelecer uma escala de temperatura absoluta, que não dependa das propriedades de nenhuma substância. Estão convencidos agora da importância da segunda lei? Mas antes de chegar até ela, eu ainda tenho que apresentar para vocês dois conceitos adicionais, além daqueles que nós estudamos já no capítulo 2. O primeiro é o conceito de motor térmico, que nada mais é que um dispositivo cíclico que produz trabalho, que realiza trabalho sobre a vizinhança a partir da transferência de calor entre um corpo de alta temperatura e um de baixa temperatura, relativamente. O outro conceito é o de reservatório térmico, que é um sistema que tem capacidade térmica elevada, ou seja, é preciso transferir uma grande quantidade de energia para que sua temperatura varie. Por isso, são sistemas que interagem energeticamente com outros, mas que mantêm a sua temperatura constante. A gente pode dividir os reservatórios em duas categorias. O que fornece calor é a fonte e o que recebe é o sorvedouro ou sumidouro. Muitas vezes, nós vamos nos referir ao reservatório que fornece calor como fonte quente e o reservatório que recebe calor como fonte fria. Vejamos então alguns exemplos de motor e reservatório térmicos. Na parte superior, um conjunto cilindro-pistão inicialmente comprimido pelo posicionamento de um peso. Esse sistema ele recebe calor de um corpo a alta temperatura, um reservatório térmico, e se expande. Depois, o peso é retirado, reduzindo a pressão, e o sistema entra em contato com o corpo a temperatura inferior, para o qual ele perde calor, outro reservatório térmico, até atingir o batente inferior, completando o ciclo. O sistema recebe calor de um reservatório térmico e realiza trabalho. Ele é, portanto, um motor térmico. Na parte inferior, um exemplo mais real, o mesmo ciclo Rankine que eu mostrei para vocês na primeira aula. O fluido recebe calor na caldeira, depois vai para a turbina onde sofre expansão e realiza trabalho. E tem também a pressão e a temperatura reduzidas. Depois, o vapor vai para o condensador para retornar para a fase líquida, rejeitando calor para um reservatório térmico. Recebe trabalho na bomba e volta à pressão de entrada na caldeira, onde o ciclo recomeça. O fluido recebe calor e produz trabalho, portanto, ele é um reservatório térmico. Os motores térmicos podem ser simplificados, esquematizados desse jeito. O fluido de trabalho que percorre um ciclo pode ser representado como um sistema que recebe calor, produz trabalho e rejeita calor, que é o que vimos que acontece com os dois ciclos aqui ao lado, sem detalhar os processos intermediários de cada ciclo. Agora, nós já temos a base necessária para falar de fato da segunda lei da termodinâmica.